E hoje no programa Café com Silagem nós vamos abordar o tema qualidade da silagem de milho no Brasil. E para falar conosco, nós estamos hoje com o professor Patrick Schmidt, professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná. Professor Patrick Schmidt, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa Café com Silagem, né, e hoje aqui juntamente com o Glauber, para a gente comentar aí sobre qualidade da silagem de milho no Brasil. Professor, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Rafael, eu que agradeço, é um prazer estar aqui colaborando com vocês. Professor, iniciando a nossa entrevista, eu queria comentar e que, na verdade, eu queria que o senhor abordasse um pouco sobre o trabalho que vocês realizaram, sobre a avaliação da qualidade de silagem de milho. Como que foi esse trabalho, professor? Rafael, a ideia inicial desse trabalho vem da nossa experiência de muitos anos, vendo resultados muito variáveis quando se usa silagem de milho. A partir desse ponto de partida, silagem é um alimento variável, a gente quis quantificar qual o tamanho dessa variação para esse mesmo alimento nas diferentes propriedades do Brasil. Então, esse trabalho a gente visitou 109 fazendas em 5 diferentes regiões do Brasil. 2 bacias leiteiras aqui no estado do Paraná, a bacia de Castro e de Toledo, toda a região oeste de Santa Catarina, toda a região sudeste do estado de Goiás e todo o sul de Minas. Visitamos essas fazendas e coletamos 327 amostras de silagem de milho, as propriedades que estavam. Dessas amostras, a gente avaliou um conjunto de 45 variáveis para tentar quantificar o quão variável pode ser esse alimento. E os resultados foram muito marcantes. Realmente, o nome que a gente dá, silagem de milho, pode ser desde um alimento excelente, muito bom, até um alimento muito ruim, de péssima qualidade. Então, para a gente ficou bem claro que essa variabilidade ela é muito grande entre as fazendas do Brasil. Muito interessante, professor, a sua pesquisa, né? Muitas regiões importantes aí nas bacias leiteiras, né? E aí, professor, dessas 327 amostras que vocês coletaram, conta pra gente um pouquinho qual que foi a variação entre essas amostras. Foi muito grande, foi pequena? A gente chegou a ter variações de mais de 900% entre os parâmetros. Então, eu encontrei desde silagens com 3% de proteína, né, um valor muito baixo, até silagens com quase 11% de proteína bruta, excessivamente alto. Isso foi verdade para todos os parâmetros. Silagens muito úmidas, com cerca de 19% de matéria seca, até silagens excessivamente secas, mais de 45% de matéria seca, silagens teor de FDN de 36%, a silagem menor teor de fibra que a gente encontrou, até silagens excessivamente fibrosas, com teor de FDN de 76%. Então, para todos os parâmetros, a variabilidade foi muito grande. Fez um fator interessante, é que os valores médios, eu fiz a média de essas amostras, eles indicaram silagens de qualidade boa. Então, a gente pode afirmar que, em média, no Brasil, as silagens são boas, mas a grande variabilidade é o que me chama atenção. Algumas silagens excelentes, outras silagens de péssima qualidade. Professor, é interessante essa informação de variabilidade, né? Apesar do nosso país, né, ele ser de grandes extensões, essa variabilidade elevadíssima, como o senhor abordou aí, valores chegando até 900% de diferença, são valores que são muito variáveis, podendo dizer assim. O que o senhor elencaria como talvez os principais fatores
que geram esse tipo de variedade? Está na cultura? Está na maneira de fazer a silagem? Está na região? Quais são as relações? Rafael, essas variações, elas ocorrem de uma soma de fatores, né? A gente sabe que o processo de ensilagem, né, todo o processo, desde a escolha do híbrido que eu vou plantar até o momento de fornecer a silagem para o animal, está sujeito a perdas. Quanto maiores forem essas perdas, elas vão se acumulando e maior variabilidade isso vai acontecer em função dessas perdas. Quanto mais uma silagem sofrer perdas durante o processo, pior vai ser a qualidade. Então, vai desde um manejo inadequado da cultura do milho, que tem influência da adubação, que tem influência dos tratos culturais, da determinação do ponto certo de colheita, até todo o processo de ensilagem. Então, em função da picagem desse material, da compactação que é feito, da vedação, muitas vezes inadequada, que compromete muito o valor nutritivo, e o uso lá da silagem lá na frente. A forma como essa silagem é retirada, o tempo que essa silagem permanece exposta ao ar antes de ser fornecida para o animal, tudo isso vai comprometer a qualidade. Então, a pessoa que consegue competência de fazer muito bem essas etapas, certamente vai ter uma silagem de excelente qualidade. Quem não controlar, quem não conhecer a fundo e não tiver ações para evitar que essas perdas ocorrem, invariavelmente vai trabalhar com material de baixa qualidade. Professor, e com relação ao desempenho dos animais, vocês chegaram a coletar alguns dados? Teria alguma simulação, extrapolação em função dessa variação do alimento? E esses dados de pesquisa já estão publicados, estão disponíveis? Como a gente faz para ter acesso a eles? Boa pergunta. Esses dados eles foram publicados no ano de 2015 no Journal Dairy Science, uma revista de alta qualidade na área de zootecnia. E essas informações a gente tem trabalhado muito para ajudar os produtores e orientar os produtores em relação à qualidade das silagens que cada um deles está usando na fazenda. Então, a gente gerou padrões que permitem o produtor comparar e saber se a silagem dele está boa, o que pode melhorar, quais padrões estão adequados e quais não. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz algumas simulações comparando dietas com a melhor silagem que a gente avaliou no Brasil com a pior silagem. Por exemplo, eu formulando uma ração para gado de corte em confinamento, usando 25% de silagem de milho na dieta e 75% de concentrado. Eu tenho ganho de peso estimado para um animal de 14 arrobas de 1,820 kg por dia, consumindo a melhor silagem. A hora que eu faço essa mesma ração para esse mesmo animal, com o mesmo concentrado, eu substituo pela pior silagem que a gente avaliou nesse levantamento, esse ganho estimado vai para 1,1 kg por dia. Então, é uma diferença bem marcante. Quando eu fiz essa simulação para gado de leite, a gente tem uma diferença de 17 litros de leite por dia de queda na produção, quando eu substituo uma dieta com a melhor silagem pela pior silagem. Então, isso mostra que, eu comparando esses extremos, o impacto é muito grande. E, logicamente, o objetivo de todo produtor é ter a silagem de melhor qualidade, que vai trazer o melhor rendimento possível dos animais. O como fazer vai ter cuidado que a gente mencionou nessas etapas para evitar as perdas e, basicamente, o que eu costumo falar, o capricho do produtor. A silagem não tem segredo, precisa é capricho, fazer bem feito cada uma das etapas para, sim, assegurar uma alta qualidade desse material. Excelente, professor. Bem interessante aí essas informações e informações valiosas, né? Enfocando que sempre focar em qualidade de silagem, com certeza vai ser resultado em produtividade dos animais. Professor, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa Café com Silagem e espero revê-lo em breve aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigado.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveito vocês para convidar para vocês curtirem os canais do Dr. Salles, do Boletim da Forragem e da Delaval. Muito obrigado e até o próximo vídeo.